Bom, começando nossa conversa hoje, eu e Juarez Miranda. Juarez é um amigo que eu conheci por acaso. Conheci por acaso porque ele também é técnico eletrônico. Sim. E aí levei um aparelho para ele consertar. Agora eu nem lembro mais se foi TV, se foi aparelho de som. Já faz um tempo, mais uns 2 anos, eu acho. Não, mais. Mais que 2 anos? É, mais que 2 anos. E aí a gente começa a conversar e aí nessas conversas os papos vão fluindo e eu percebi no Juarez alguém com uma linha de pensamento e modo de ver a vida muito diferente e muito interessante, a meu ver. Então sempre que eu tenho assuntos assim, ou polêmicos, ou dúvidas espirituais a respeito de diversas situações, eu costumo comentar com ele, até para eu conseguir ter uma outra visão e talvez melhorar um pouco, ou pelo menos refletir a respeito de alguns assuntos, aí a gente vem conversando. E aí, alguns dias atrás, com o acontecido da escola de Suzano, aqui no estado de São Paulo, todo mundo ficou muito triste, muito nervoso, muito pensativo e eu fiquei muito apreensiva porque tenho filhas adolescentes e vejo que a gente está caminhando para um jeito de viver meio esquisito. A gente vê que os jovens eles são muito diferentes hoje, então para você educar ou conduzir um jovem é muito diferente. E aí eu comentei isso com o Juarez. E aí a gente ficou discutindo a respeito desse assunto e eu convidei ele para vir aqui para a gente gravar esse programa para poder mostrar para as pessoas as nossas ideias a respeito desse assunto, que não vai ser especificamente sobre o que aconteceu em Suzano, mas de forma geral, né, sobre o que está acontecendo com as pessoas hoje em dia, por que elas agem de determinadas formas, como a gente poderia, de repente, a partir de nós mesmos, melhorar um pouco e tentar evoluir e fazer desse mundo um mundo mais fácil de viver e conviver. Certo, Juarez? Então é isso. Então o que a gente pode começar falando? O que você me diz a respeito disso tudo? Qual é o seu conceito geral a respeito, em princípio, do que nos trouxe para essa conversa, que foi o acontecido em Suzano? Sim, nós como seres humanos, nós nos preocupamos muito quando ocorre o sofrimento. Quando ocorre um fato e a partir desse fato as pessoas não sabem como se colocarem, como entender, como agir então diante disso surge uma preocupação da nossa parte, né? Porque todos nós somos pais, temos filhos e na maioria das vezes os filhos não seguem aquele caminho em que a gente entende ser o melhor para eles. E sem uma orientação básica, a gente vê muitos jovens se perderem. Sim. E como eles não têm uma estrutura de uma vivência, uma experiência de vida, fica muito fácil cair em ciladas. E o mundo está cheio de pseudos caminhos, ou pseudas soluções. Sim. E como diante do despreparo muitas vezes dos pais, que apenas movido pelo amor pelos filhos entende que isso é suficiente, mas muitas vezes escapa e o jovem acaba enveredando por caminhos e depois, quando os pais tomam ciência disso, normalmente é muito tarde. E aí as consequências já ocorreram e correr atrás do prejuízo fica muito mais difícil resolver. Sem dúvida. Então a gente vai tentar aqui numa conversa informal levantar alguns pontos, porque nós também não temos esse preparo. A gente também tem a solução. Não tem a solução. Sim, sem dúvida. Então, mas a gente tem a boa vontade, tem a intenção e procura estar atento, observar as informações disponíveis, tentar buscar dentro da experiência de vida, porque também já fomos jovens, Sim. Também já fomos filhos e agora estamos no lado de sermos pais e tentar entender o que está ocorrendo. Então, quando você me procurou,
demonstrando uma grande preocupação nesse assunto, me ocorreu que também a preocupação não é só sua. Apesar que meus filhos já passaram um pouco dessa fase, um tem 27 e o outro tem 31, e na época que eles transitavam por essa faixa de idade, talvez a situação não tivesse assim, tantas escolhas, Sim. né? E Tantas opções. Tantas opções. Sim. Então, na verdade, o que a gente percebe é isso mesmo, muitas opções, e o jovem acaba se perdendo nisso tudo. O que eu vi, o que eu vejo, né, não só neste caso de Suzano, mas em muitos outros que a gente percebe por aí, em princípio, até comentamos, né, na semana passada, eu acho que falta amor. E esse amor que eu vejo não é o amor do qual você falava no início, que é óbvio que todos nós temos pelos nossos filhos. O amor incondicional, o amor de proteção, o amor de ajuda, o amor de cuidado. A gente tem, é lógico, é óbvio, o amor de beijar e abraçar, Isso. não é? Lógico que a gente tem. Embora cada pessoa demonstre o seu amor de uma forma, alguns pais não beijam, não abraçam, não falam que amam, né? Mas fazem outras coisas que são importantes para a vida do filho. Enfim, cada um tem a sua forma de mostrar. Mas o que eu vi neste caso foi a falta do amor, mas é aquele amor maior, aquele amor universal que atinge a todos. Ou seja, iniciando por uma família desestruturada. E quando eu digo desestruturada, não necessariamente porque os pais estão separados, né? Porque os pais não são um casal, não são mais um casal ou nunca foram um casal, né? Não é só isso. Isso pode ser um fator, mas não necessariamente. Mas a falta do amor mesmo, dos filhos sentirem que são amados, que são protegidos e que, em princípio, necessitam muito de limite. O que eu percebo na minha casa, eu tenho uma filha de 16 anos, uma de 18, eu percebo que às vezes, mesmo nessa faixa de idade, elas gritam por limites. Né? Elas não falam pra mim, mãe, me dá limite. Elas não me falam isso, mas as atitudes, os comportamentos me mostram que elas estão me pedindo que eu dê limite para elas, inconscientemente. Porque elas também estão perdidas, elas não sabem o que fazer. E elas vão fazendo conforme o que você falou, as informações que elas vão recebendo aí ao longo da vida, as opções que hoje são muitas e elas vão querendo fazer. E aí eu acho que é o momento do pai e a mãe interceder e dizer não é assim, não, olha, aqui você funciona dessa forma, mas não só impor esses limites, como estar presente para que a criatura se sinta segura até para seguir por esse caminho no qual você está orientando. Esse é a minha maneira de ver, assim, eu acho que em princípio o que faltou na vida desses dois jovens e de outros tantos foi este amor. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você pensa a respeito de todo esse contexto, dessa falta de amor geral. Tá, exatamente. Quando você fala amor, esse amor de alguma forma ele está restrito ao ambiente mais próximo. Então a gente tem uma ideia de amor que é um amor que envolve primeiro os que estão mais próximos a mim, depois os que estão logo em seguida, e a intensidade desse amor ele vai diminuindo conforme vai se distanciando. Sim. A minha convivência ou a minha ligação com o outro. É lógico que os filhos eles observam mais o ato dos pais do que o que os pais dizem. Sim, por exemplo. Então, por exemplo, um pai que fuma, um pai que percebe que usa de artifícios não lícitos, ou que coaduna com pensamentos estranhos, o filho vai anotando tudo isso. Sim. Né? Desde pequeno. Então ele fala, ele diz isso, mas agiu de uma outra forma. É lógico que isso fica lá no inconsciente, desde quando ele é bem pequeno, depois do jovem, e aí o que acontece? O pai perde a autoridade. Né? Ele não presume mais que o pai tem toda aquela autoridade.
E aí, logo em seguida, o pai, vendo que está havendo algum desvio Sim. no comportamento, nas ações, ou mesmo nas escolhas, ele tenta agir, Sim. ou interferir. Mas o filho olha para o pai e diz assim, eu não vejo em você esse exemplo todo. Ou seja, cadê sua moral, né? Exatamente. Pra falar pra Enquanto mim, que os do convívio dele, né, normalmente agem de acordo com o que disse. Eu vou fazer isso e faz. Eu vou agir dessa forma e age. Sim, existe uma coerência. Existe uma coerência. Essa coerência, ela é estranha, né? Não é pro bem, mas existe. Não é pro bem, mas existe a coerência. Então, na verdade, a nossa mente, ela sempre, ela não pratica nenhuma ação em que não há uma lógica. Você pode não entender a lógica do outro, e a lógica do outro Você pode não aceitar. Pode estar contrária às Sim. leis vigentes ou às regras sociais, mas ninguém age se não ter uma lógica. Você citou os 2 jovens, provavelmente é um ato insano, um ato deplorável, um ato injustificável, Sim. Até um certo ponto, mas foi movido por uma certa lógica. E o grande desafio é descobrir que lógica é essa, que raciocínio é esse que faz uma mente simplesmente ver o outro como um objeto, ou não só um objeto, mas no caso aí foi um objeto que me gera prazer a eu destruir. Entendi, que é muito pior. Muito então, mais assustador. Como que a aniquilação de uma vida pode gerar um prazer? Sim. Dentro de um contexto que está justificado por uma lógica desconhecida. Sim, e planejada. Lógico, meticulosamente planejado. E a gente percebe que não houve emoção. Porque onde há emoção, a lógica, o raciocínio, o escrínio, ele sai fora. Você não consegue concatenar algo, você não consegue planejar em detalhes quando há emoção. A emoção, ela se manifesta, ela atropela, ela derruba tudo, né? Na busca daquilo que ela entende que está lhe faltando naquele instante. Então, uma mente muito lógica, você pode perceber como é o caso do suicida. Né? Que no caso eles também foram, né? Exatamente. Só que é um suicida cujo se planejou não a sua própria destruição, Sim. mas que na sua destruição também outras pessoas fossem vitimadas. Então é um suicídio seria coletivo, mas intentado por uma ou 2 mentes só. Entendo. É bem complexo. É bem complexo. É bem complexo. Você estava falando aí, eu estava pensando no seguinte, a questão da coerência, a questão de seguir alguém que tem coerência, e aí eu me lembrei, né, você falando disso, eu me lembrei desta lógica, né, que existe, por exemplo, nos bandidos. Né? Os bandidos estiverem me ouvindo aqui até, né? Me desculpem. Os fora da lei, né? Os fora da marginais, lei. Estão à os margem, que estão à margem da sociedade. Isso. Normalmente, eles têm uma lei e nós concordamos com ela ou não, um código de ética, a ética bem entre aspas, né? Mas eles têm esse código de ética bem organizado e que é seguido. São leis. Disciplina. Existe uma disciplina, são leis que são seguidas, aconteça o que acontecer, né? Então, isso a gente não vê, de repente, com as nossas leis que seriam para o bem, que a gente imagina que foram criadas para o benefício social, né? Então, a gente não vê isso, esse seguir da lei como a gente vê na bandidagem. E aí, um garoto que esteja numa comunidade onde exista um grupo desses, onde ele veja a lógica, onde ele veja a coerência. Ele tem um líder, né? Esse líder tem uma direção, tem um propósito, tem um foco. Sim, me parece até que esses meninos que estiveram lá em Suzano, né? Teve toda essa tragédia, eles frequentavam, eu não conheço bem, né? Sou ignorante nisso, mas a tal da Deep Web,
que é uma navegação profunda. Uma navegação onde a maioria das pessoas não tem acesso. E onde tudo é permitido, tudo está disponível. Não provavelmente tudo está lá disponível. Também tem esse código de ética, né? E tem essa coerência. E tem uma coisa que, olha, aqui você vai fazer e vai acontecer assim. Ou então alguém que está liderando e está dizendo, olha, aqui faça assim, que você vai ter tal resultado. E qualquer dúvida que você tiver, eu tô aqui para te orientar. Se você titubear, se você pensar, poxa, não sei, você volta aqui que eu tô aqui para te dizer como que vai ser efetivamente. Então aí colocando um paralelo, depois queria que você discutisse sobre isso, eu volto para os pais, aí as pessoas podem dizer, nossa, você só coloca a culpa nos pais. Na verdade, não é que eu coloco a culpa nos pais, mas eu me perguntei muito sobre a minha responsabilidade a respeito das pessoas que estou deixando para esse mundo. Das duas, no caso da minha vida, das duas pessoas que eu trouxe para o mundo e que eu sou responsável em deixar aqui. E que sejam pessoas que construam e não destruam. Você precisa deixar um legado. O meu legado, qual será o meu legado? Então, isso me deixou bastante apreensiva e pensativa. Será que não falta nas nossas famílias, hoje principalmente, este código de ética, este código de conduta e alguém que lidere o grupo e que diga ao grupo como é que a coisa deve ser seguida para que os integrantes do grupo, principalmente os menores, né, crianças, adolescentes, que ainda não viveram, que ainda estão por viver, tenham aonde seguir, tenham um roteiro para seguir, falem, e tenham segurança de que aquele é o caminho, e se ele de repente desviar, ter alguém do lado dele que diga, não desvie, continue aqui, eu tô aqui para te ajudar. Depois eu até queria que você contasse a história daquele pai dos balões que você me contou outro dia, né? Então será que não falta isso? A participação efetiva do pai e da mãe, ou dos dois, ou de quem estiver cuidando, que for o tutor dessa criaturinha, que tenha essa conduta e que mantenha na conduta? O que você acha? Então, como se diz, o assunto é bastante complexo e tem vários pontos a serem discutidos. Fica claro, até pela sua palavra, né, pelo que você colocou, que as pessoas cuja responsabilidade é de dar exemplo e de orientar, de instruir, também estão perdidas. Por que estão perdidas? Estão perdidas porque diante de um mundo de N opções, você só toca e solta. Não dá tempo de degustar nada. Adorei! Como assim? Explica melhor. Porque as novidades vão se sucedendo. Sim, é tanta informação e tão rápido. Muito. Sim. O cérebro ele não consegue processar. E outra coisa, todo o sistema ele está sendo montado no sentido de facilitar o máximo possível a sua vida. Ou seus desejos. Ou seus apegos. Você pode ter o que você quiser na hora que você quiser. Na hora que você quiser. Entendi. Por exemplo, os americanos têm um sistema extremamente eficiente de você, ao digitar qualquer tecla no celular, praticamente vem um turbilhão de assuntos referente àquilo, né? Facilitando, entregando a você tudo de mão beijada, digamos assim. Lógico que tem um preço a ser pago, né? Esse preço vem depois, ele nunca é à vista, Sim. ele é a prazo, Sim. mas são prestações duríssimas e muito amargas. Então, eu volto ao ponto de que tudo acontece muito rápido e quando a mente está nesse processo acelerado, ela não consegue sutilmente perceber o que está ocorrendo. Então ela vai. Então você vê que hoje nem no almoço, nem as refeições, nem no banheiro você consegue ir para executar a função ao qual está destinado, nem os restaurantes. Você nota rapidamente que as pessoas estão um olho no prato e o outro no celular, dois olhos no celular e um no prato e come olhando para o celular. Sim.
Isso acontece. Ou então para a televisão que está ligada lá. Antes era a televisão. Sim. Mas a televisão perdeu Perdeu para o celular. Perdeu. E voltando ao celular, o celular ele é um ambiente privativo. Quer dizer, você acessa o mundo em que você queira, que você quer. Sim. E ao mesmo tempo, quem está ao lado também está acessando o seu mundo. Sim. Não é Cada um acessando, seu mundo. você está criando o seu mundo através do celular. Uhum. Porque tudo acontece na mente. E eu fico no meu mundo, você no seu e o outro no outro. Então, não tem uma comunicação, não tem uma troca de informação. Então, basicamente, o que eu sei sobre o que eu sei sobre você é muito superficial. Né? Não tem um aprofundamento. Por exemplo, nós estamos aqui, mas nós não estamos com um celular, um cada um. Então a gente aprofunda alguma coisa. Sim. E como nós dispomos esse tempo para aprofundar, a mente começa a pensar. Os neurônios começam a se multiplicarem. Sim. Há sinapse, há conexão neurológicas. Os neurotransmissores começam a atuar. Aumenta o campo de expansão de compreensão. Entendi. Como tudo é muito mecânico, tudo é muito automático e tudo é muito imediato, Sim. não dá tempo. Então nós criamos as máquinas e agora nós somos digamos assim, uma engrenagem dessa máquina, uma peça apenas dessa máquina. Entendo. Tanto que A gente não comanda a máquina. a máquina já começou, né? Até um tempo atrás você ainda tinha algum comando sobre ela. Agora ela não tem. Agora, como é que você controla todas as informações que vem no celular da tua filha? Impossível. Só que aquilo ali, aquelas informações, quem as criam, todas elas, são pessoas extremamente inteligentes. Não sábias, inteligentes. Sim. Movidas por interesses. Sim. Quais são esses interesses? Nós desconhecemos. Então, é um bombardeio. Agora, imagine um cérebro que não tem um preparo. Não tem um preparo porque não dá tempo de preparar. Os pais também, com todas as atribulações do mundo, têm que correr atrás da sobrevivência e de manter um padrão. Sim. Né? Então, e sem uma comunicação, sem uma interação. Logicamente que se o garoto ou o jovem cai numa dessas redes deep, Sim. profunda, e o que ele pega de lá, sem uma cabeça que não consegue discernir uma coisa da outra, é lógico que as consequências podem ser qualquer uma. Sim. Ficou bastante claro o que você falou, mas eu queria fazer um outro adendo ainda sobre os pais, uma outra visão que eu tenho sobre isso. Eu estou na faixa dos 50 anos, então eu tive um tipo de criação muito diferente do que acontece hoje. Na minha infância ainda era bem repressora a criação, né? Ainda era uma criação em que você não tinha direito de falar nada, você só tinha que obedecer e fim de conversa. Criança não tem querer, né? Eu escutava muito essa frase, criança não tem querer. Eu não quero isso, criança não tem querer. E aí, o que acontece? Eu acho que muitos pais, isso é uma visão que eu tenho, não sei se você concorda, muitos pais que viveram nesta repressão, depois aí teve lá a ditadura, né? Pensando aqui no Brasil, teve a ditadura, repressão, não sei o que lá. Então, essas pessoas, quando tiveram filhos, pensaram, meu filho não vai ser, eu não vou tratar meu filho assim, porque eu sofri muito, né? Eu não vou tratar. Inclusive, eu converso com meu marido sobre isso e ele fala o seguinte, que os jovens de hoje, eles usufruem de algo que nós, que sofremos na infância, fomos reprimidos na infância, nós construímos. Por quê? Porque nós fomos orientados a fazer uma construção de vida, orientados a seguir por um caminho. Não estou dizendo que foi certo nem errado, e também não estou dizendo que não teve gente que fez coisa errada mesmo tendo essa conduta. O que eu estou dizendo é que existia um padrão e que de repente esse padrão foi totalmente alterado e esses pais se tornaram, na minha visão, permissivos demais.
A ponto de uma criança, por exemplo, com 5, não, menos até. Você vai no supermercado hoje e a mãe, para fazer a compra em paz, ela dá o celular pro bebezinho que está sentado ali dentro do carrinho, para ela conseguir fazer a compra em paz, para ela não ter que administrar o mãe, eu quero isso, ai mãe, compra, e se jogar no chão e dar o chilique e tal. Ela se abstém disso em qualquer lugar que ela vá, que ela queira ter atenção no que ela vai fazer e o que a criancinha fique quietinha, tasca o celular e vamos que vamos. E então eu não sei se isso também não contribuiu para que essa geração viesse vindo assim. Aí eu queria a sua opinião sobre isso. Na verdade, a função dos pais é criar dificuldade para os filhos. Ó, essa frase é de efeito, hein? Entendeu? E como existe uma ligação emocional, fica bastante difícil que isso ocorra. Difícil. Os pais que conseguiram criar dificuldade, e nossos pais e os nossos avós criaram muita dificuldade, porque o cérebro é um sistema aberto que funciona por conflito. Cérebro mente que não encontra oposição, obstáculo, ela tende a atrofiar. Vou até anotar aqui, hein? Ok? Então, esse amor, na verdade é um amor possessivo, né? A gente não tem muita ideia do que seja um amor na acepção do termo, então a gente confunde amor com apego. Sim. E tudo que você se apega te prende e você sofre, porque você não quer se apartar. Então, esse carinho, esse amor, esse cuidado, ele não é um amor que você visa a consequência benéfica para aquele ser. É um amor que atende uma necessidade imediata minha do apego que eu tenho àquela criança ou qualquer uma outra coisa. É lógico que isso vai ter consequência, tá? Essa proteção em excesso. Todos os pais que nas fases de desenvolvimento dos filhos cuidaram para que eles não tivessem nenhum tipo de problema, porque o meu pai naquela mesma fase, ou minha mãe naquela mesma fase me impôs a dureza, ou deixou eu a exposição da dureza da vida, naquela fase aquele ser perde a oportunidade daquele aprendizado. Sim. Porque depois, mais cedo ou mais tarde, ele vai perceber que a vida ela não dá moleza para ninguém, né? A vida é desafios, são desafios, um após o outro. E toda vez que nós buscamos situações mais confortáveis, nós não estamos treinando, porque no desfrute de uma situação prazerosa, nós normalmente tendemos a nos relaxar. Sim. E quando, na acepção o bicho está pegando, o cérebro ele começa a processar aquelas informações muito mais rápido e buscar uma solução para sair. Porque o cérebro ele funciona, ou eu busco prazer e eu tento evitar o sofrimento. Eu busco o que é agradável e tento me afastar do que é desagradável. Sim. Ok? Se você coloca só agradável, só agradável, só agradável e cerca, e impede e bloqueia as situações desagradáveis, é nessas situações desagradáveis, nessas obstruções, nessas oposições, onde novas condições interiores vão surgir. Entendo. Tanto que você ouve com muita frequência pessoas que passam por dramas muito grandes, por verdadeiras tragédias, e saem como a fênix, né? Sai completamente renovada daquilo. E quando tem um grau de consciência daquela experiência, olha e diz: meu Deus, ainda bem que aconteceu isso comigo, porque se eu continuasse naquele marasmo, naquele nada acontece, tudo na média, eu jamais descobriria esse potencial. Sim. E não aprenderia. Não aprenderia. Então, você pode sim proteger o seu filho, dar-lhe
todas as condições favoráveis, desde que eles estejam respondendo. Sim. Porque eu costumo dizer que tem assim a lei do 100%. Então vamos supor que... Como é que é? A lei do 100% é muito interessante. Eu tenho uma relação contigo, seja lá qual for, e então ela está assim, 50-50, né? Sim. 50%, você dá 50-50. Então há harmonia, Certo. há equilíbrio. Aí eu falo assim, bem, eu acho que eu podia agradar mais a Fátima. Sim. Né? Aí eu vou lá e faço um agrado, uma outra coisa. Sim. Aí eu subo para 51, né? A minha doação para contigo. Sim. Quando eu subo para 51, eu já quebrei um equilíbrio. Aí eu imagino, não, ela vai dar 52, mas não tem como você dar 52, porque a lei é de 100%. Aí você fala, já que ele facilitou, então acho que eu não preciso fazer muito esforço não. Aí você dá 49. Quando você der 49, eu falo, puxa vida, eu acho que eu não agradei o suficiente, eu preciso intensificar o agrado. Aí eu passo por 60, para 60. Entendo. Quando eu passar para 60, você que já está recebendo tudo, você fala, eu já não preciso fazer aquele tanto esforço, não, já estou agradando. E você cai para 40. Sim. E nessa relação a gente vê não só a relação pais e filhos, mas mesmo a relação de cônjuge ou de amizade, qualquer coisa, sim. em que um está dando 99%, ele já está dando o que ele não tem mais, Sim. e o outro está dando 1% e cada vez ele vai distanciando. E a gente vê recorrentemente, isso acontece com o meu enteado, junto com a minha mulher, em que ela faz tudo, Sim. mas ela não entende que na verdade ela precisa tirar. Ela não percebeu, ela não teve essa percepção. Não, ela tem a percepção, mas tem a ligação emocional que impede de você agir conforme a situação exige. Então, o emocional, ou uma carência, ou querer alguma coisa em troca, faz com que nessa negociação você esteja fragilizado, ou fragilizada. Sim. Tá? Então, você não tira. Eu vejo isso com meus filhos. Eu sei exatamente que eu devo tirar muitas coisas, mas eu não consigo tirar, Tem hora que... mesmo tendo todo o conhecimento. Sim. Porque... É um aprender diário. Parece que o filho é uma parte de nós. Sim. E que quando nós estamos mexendo com ele, nós estamos mexendo com a ele. gente. E se nós estamos ferindo-os, nós estamos também nos ferindo. Sim, você falou tudo agora. Então, uma parte do racional, da lógica, da objetividade, diz que sabe o que tem que ser feito. Sim. Mas a parte do emocional... Fala não, né? Bloqueia, Nossa. sabota. Então, para todos que estão nos ouvindo, tire. Você já deve ter tido essa experiência, que alguém que estava folgando, aproveitando. Você foi lá, tira, o outro lado vem. Sim. Ele vem. Uma pessoa que você liga, você procura saber o que está ocorrendo, manda mensagem e ela não responde não. Não responde não. Deixa, corta, não manda mais nada. Não dá mais nada. Sim, algo vai acontecer. O outro vem. Certeza que vem. É lei. Entendo. Entendeu? Então, quanto mais você dá sem merecimento e quando não tem gratidão, você está prejudicando. Isso é uma ação não virtuosa. Que a gente acha que está ajudando, mas na verdade está atrapalhando. Quando você doa, precisa ter muita sabedoria para saber se aquela doação está indo ao encontro da necessidade real da pessoa. Só que para você saber qual é a necessidade real, você também tem que ter uma mente treinada para isso. Sim. E uma mente que não sabe nem para si própria o que é uma necessidade real, lhe pergunto, como é que ela pode perceber o que é real para o outro? É bem difícil. A gente diz que tudo está contaminado. Quem procura instruir e quem recebe as instruções. E como diz na Bíblia, cego guiando cego, ambos vão cair no precipício. Bom, então, assim, a gente já falou aqui por 35 minutos, né? Acho que a gente pode ir finalizando. Mas, para finalizar, eu queria te perguntar assim, se você tem,
né, do seu conhecimento, né, que talvez você vai dizer que nem é tanto assim, mas como eu digo, a gente está em estágios na vida, né? Alguns estão na educação infantil, outros estão ali no fundamental, alguns já estão lá na pós-graduação, né? Eu acho que você, né, pelo que a gente conversa, que você está caminhando até para um nível um pouquinho mais alto, mas menos. Pensando nisso, todas as dificuldades que todo mundo tem, é a mesma coisa. Eu imagino que sim. Mas eu uso esses obstáculos, essas dificuldades como uma motivação para superá-los. Então, e aí dentro disso, eu queria perguntar se você hoje, se você tem algo que você acha que você pode dizer assim, você já disse algumas coisas aqui, mas sucintamente, o que você diria para os pais que têm crianças e que têm adolescentes? O que você diria para esses pais para ajudá-los a tentar entender melhor como é que está funcionando todo esse mundo e como conduzir os filhos? Essa regra que você falou, não facilite e tal, ou tente, né, colocar desafios ou mostrar para eles que existem desafios. O que você acha que seria um bom jeito assim da gente pelo menos começar para tentar entender isso? Como que você enxerga isso? Olha, minha querida, qualquer solução para um problema crônico, ele requer muito esforço, muita determinação e abrir mão de alguns privilégios. Sim. Ou seja, colocar um sacrifício. Sim. E renúncia. Sim. Sobre muitas coisas, né? Só pegando adendos, depois a gente continua da renúncia. Você ia contar do pai lá dos balões. Acho que entra um pouco nisso que você está falando. Eu tenho um amigo, não vou citar o nome dele por questões óbvias, e que o filho estava na fase adolescente e ele percebeu que o filho de repente desenvolveu um gosto por balonismo, né? Mas aquele balão perigoso, aquele Sim. que você solta e corre atrás. Sim. Né? E normalmente são grupos, né? Quase uma tribo, e como todos os grupos, tem elementos bem intencionados e tem elementos que estão ali para aproveitar da proteção do grupo, né? Para disseminar seus vícios. Né? Porque a gente sempre quer que alguém tenha os mesmos gostos que nós temos, né? Se eu consumo cocaína, eu adoraria estar num lugar onde todo mundo consumisse para eu me sentir integrado. Aceito. Uhum. Né? Então, muitos passaram a beber, a fumar e a fazer outras coisas para poder ser socialmente aceito. Então, nós temos essa necessidade de sermos socialmente aceitos, normalmente pelo viés negativo, Sim. que tem consequência. E ele ficou muito preocupado, porque ele olhou ali naquele grupo e viu que nem todos os elementos seria assim... Uma boa influência para o filho dele. Uma boa companhia para o filho dele, e ele odeia balonismo, né, porque é tradição, mas aí sim, é um sacrifício pelo filho, aí é um amor, um amor de renúncia, muito bem colocado. E uma renúncia, normalmente, quando ela é feita conscientemente, com uma finalidade, ela passa a ser motivo até de felicidade. Sim. Tá? Motivo de felicidade porque ele entendia que estava numa missão. Se alguém perguntasse para ele, você gosta de balão? Ele fala, não, mas o que você está fazendo? Porque eu gosto do meu filho. Né? E pelo meu filho eu passo a gostar, ou pelo menos aceitar essa situação. E ele frequentou o grupo? E ele por 3 anos, ele correu de cachorro, pulou cerca de arame, correu de tiro, né? Escapou da polícia, embrenhou dentro do mato, esteve perdido dentro do mato, uma situação horrorosa. Isso era à noite, porque ele trabalhava, empresário, trabalhava de dia, e à noite iria, essa jornada terminava 2, 3, 4 horas da manhã. Mas cada vez que ele retornava com seu filho, ele sentia que valeu a pena. E aí, nesse momento, era um momento que ele comentava, filho, você viu tal coisa? O que você Exatamente. achou disso? Quando o filho, de repente, se aproximava de alguém que ele imaginava não ser uma boa companhia, ele sutilmente, sem crítica, porque quando você critica uma pessoa, ela tende a se defender e contra-atacar, então não é a melhor tática. A tática é ir ganhando a confiança. Então, com a confiança do filho, ele era praticamente um espião infiltrado ali, ganhou a confiança do grupo, de todos, né?
E ali ele ia sutilmente tirando, e afastando, sem que ninguém percebesse nada, porque senão ele seria expulso e perderia o filho dele, porque o filho dele ficaria com aquela situação e não com o pai, porque a relação de sentimental do pai para com o filho é muito diferente da relação sentimental do filho para com o pai. Não é a mesma intensidade. E nem espere que seja, porque não é. Então você tem que fazer, às vezes, muitos agrados para fazer essa compensação. Se fosse, não precisaria fazer agrado nenhum. E o jovem, ou seja lá quem for, saberia o que fazer. Até que o menino desistiu. Até que passou a fase. Passou o momento. Porque a gente entende que tudo são ciclos, né? Sim. Tudo é um ciclo. Até nós tivemos muitas inclinações, tivemos envolvido em muitas situações, e hoje você olha para trás e fala, eu não faria novamente, não tem sentido, mas naquele momento aparecia para sua mente como algo, fosse uma coisa ou seja, que entrava dentro daquela lógica que nós comentamos no que você acreditava naquele momento. Exatamente. Então, o recado final, seja qual for a ação, a atitude ou a experiência que alguém esteja tendo, você pode não compreender, mas existe uma lógica intrínseca ali. E conhecer essa lógica, você consegue uma aproximação, e daí, dessa aproximação, você pode puxar de volta. Olha, inteligente, hein? Uma super tática. Exatamente. Isso exige paciência e conhecimento. Agora é uma crítica pessoal. Uma mente bombardeada pelo que a gente vê na mídia, fica um pouco difícil. Fica muito difícil, porque ficou muito claro que nós estamos sob a influência de uma mídia completamente contaminada, movida por interesses escusos. Então, a minha sugestão, hoje nós temos a internet, uma ferramenta extraordinária que serve para os dois lados, né? Sim. Ela pode destruir, mas pode construir. E vá na internet e busque você mesmo. Edite os seus programas, escolha os seus programas adequados. Não fique refém do que já vem pronto. Sim. Porque você não sabe quais são os interesses, movido a quê, quem está por trás de tudo aquilo. Desconfie de todas e qualquer informação. Busque as suas informações inclinadas. E como é que a gente sabe que uma informação ela é benéfica? Olha, a gente sabe pelas consequências, pelo resultado. O resultado atendeu a todo mundo, ela é benéfica. Atendeu apenas a alguns, é para se pensar. Então, o que nós buscamos hoje? Nós buscamos hoje uma família harmoniosa. Nós buscamos hoje uma família onde todos os membros possam ter uma preocupação com os demais. Que não haja esse individualismo, que não haja esse autoaprisionamento, essa autoexclusão dos demais. Então, quando você aprende o valor de uma família, provavelmente você também, por consequência, vai aprender o valor dos vizinhos, o valor dos parentes, e principalmente quando você conseguir lidar e tratar o outro estranho da mesma forma e ter a mesma preocupação que você tem com aqueles que lhes são próximos, nesse momento você está começando a desenvolver a compaixão. E a compaixão, ela não é bairrista, ela não é local. A compaixão é universal. A partir desse momento, o seu coração começa a se libertar. E você vai começar a sentir os primeiros sinais, os primeiros ventos da felicidade. É o que todo mundo busca. Todo mundo busca a felicidade. Até os insetos, até os animais. Só que, por não ter conhecimento, por ainda ser ignorante de uma certa forma, busca do seu jeito. Mas, no fundo, todo mundo quer a felicidade. Mesmo quem comete as ações mais atrozes, é movida por busca de uma felicidade. Perturbada, completamente dissonante, completamente ofuscada, completamente desorientado, mas é a forma como ele vê, é a forma como ele entende. E cabe a quem já tem um certo conhecimento, ou busca esse conhecimento, ir esclarecendo e ter muita paciência com todos, porque alguém em algum momento teve muita paciência conosco.
Que bom. Juarez, obrigada. Eu queria só que você falasse um pouquinho onde que você busca esses estudos, né? Só para quem estiver assistindo entender, né? Como é que de repente dá para entender um pouquinho melhor esse mundo, repensar, refletir, meditar. Como é que você tem feito essa busca aí do seu eu interior? Como é que tem sido isso para você? Olha, me agrada e me felicita muito falar sobre esse assunto, porque uma frase que eu vi mude a sua mente e seu mundo mudará. O mundo nada mais é do que uma percepção da nossa mente. O mundo é construído, destruído ou mantido pela nossa mente. Tanto que uma mesma situação, para uma aparece de um jeito, para outra aparece de outro, para outra aparece do outro. Então a construção daquela situação vem da mente. E como eu estava num momento da minha vida onde eu busquei conhecimentos acadêmicos, o conhecimento que o mundo disponibiliza, e não estava me trazendo uma felicidade genuína, não estava me trazendo uma paz, não estava me trazendo um equilíbrio, uma sensatez, uma ponderação, eu fui buscar treinos da mente. Porque eu sabia que se eu mudasse a qualidade da minha mente, ainda não mudei, é um caminho longo, exige muito esforço, muita dedicação, muita disciplina, são muitas horas de meditação, mas a partir desse momento, tirando o holofote para fora e vertendo ele para dentro, você começa a verificar em você quais são essas peças dessa engrenagem que a gente chama de eu, que ainda não estão ou lubrificada, ou estão numa rotação diferente das outras, ou não estão encaixando no encaixe perfeito. E aí a gente começa a perceber através desses treinos mentais. E então, respondendo à sua pergunta, eu fui buscar no budismo, porque tem 2.300, 2.500 anos de tradição de treino da mente, a fonte em qual eu fui buscar para matar esse meu desejo de encontrar um estado interior onde eu não dependa das circunstâncias exteriores, porque as circunstâncias exteriores elas são muito instáveis. Então você é feliz quando tudo parece estar bem. De repente as coisas de fora desagregam tudo, desmontam tudo, diluem tudo, e aí a tua felicidade vai junto. E eu não quero uma felicidade assim, subindo e descendo, uma senoide, né? Eu gostaria de alguma coisa mais estabilizada, que não ficasse tão eufórico quando para a minha mente tudo parece estar maravilha, e não também entrar em depressão quando para a minha mente as coisas parecem não estar indo bem. Tá? Para não se deixar levar nessa onda e manter o equilíbrio nas duas situações. E como eu te disse, todas as palavras são em vão, e o que as pessoas observam é o seu comportamento. É como você se comporta diante de uma situação. Seja ela uma situação extremamente prazerosa, ou seja ela uma situação de conflito, ou uma situação emergencial, ou um comportamento diante de determinadas seduções que a vida oferece, como é que você se porta, como é que você atua desta forma, e isso precisa de treino da mente. Uma mente que não tem esse treino, ou seja, que não tem um método. E o budismo existe um método cientificamente comprovado, que vem de gerações de gurus de linhagem em linhagem, porque que todos eles seguem esse mesmo método. Então, com esse método, você consegue desenvolver um estado que, junto com outro método que te dá sabedoria, e você, através do método, com esse método você aprende a ser compassivo, ou seja, você aprende o que é compaixão, e da compaixão você vai desenvolver a sabedoria, e junto sabedoria e compaixão você chega a um estado de um Buda, você chega a um estado onde você compreende tudo, e essa deve ser a finalidade. Se nós temos que ter um objetivo, colocamos esse objetivo bem grande. Entendi. Bem iluminado. Muito legal. Aí você tem motivação, a boa motivação para buscar. Eu estou há um ano e meio e só conto felicidades, realmente. Tem muita coisa para ser feita ainda,
Sim. Mas pelo menos quando eu tenho algumas ações, eu tenho uma ideia das minhas ações. Antigamente elas eram ignoradas. A ignorância fazia com que eu acobertasse, justificando por mil jeito, porque a mente é muito criativa para acobertar as nossas falhas. Sim. A gente mesmo já encontra desculpa, né, para Pra estar tudo. fazendo aquilo. Pra Eu tudo. fiz mais por causa disso. É. Entendo. E aí ela entra dentro dessas lógicas, só que é uma lógica equivocada. Sim. É uma lógica que acoberta o nosso jeito de ser. E para poder buscar essas coisas, a primeira coisa é ter uma mente aberta, uma mente disponível, uma mente não resistente. Por exemplo, só para terminar, se você me diz uma palavra que eu me sinto ofendido, eu me enrijeço, eu me endureço. Sim. E aquela coisa bate em mim e causa um ferimento, porque eu estou duro, eu estou resistente, eu sou uma pedra. É como um meteoro que caiu sobre o planeta Terra, bate, causa uma cratera. Agora, se eu sou transparente, se eu estou suave, se eu estou líquido, aquilo vem, passa por mim e vai embora. Eu não me apego àquilo. Entendi. Eu solto. E eu sempre me mantenho íntegro. É isso que eu vi neles. É isso que eu quero para mim. É por isso que eu treino. É por isso que eu estudo. É por isso que eu medito. E vou fazer. Até chegar. Se nessa vida não for possível, eu volto e começo tudo de novo. Muito bom. Eu adorei nossa conversa, quero te agradecer muito, viu, Juarez, que a gente de vez em quando tem as nossas conversas informais e sempre é um papo tão rico, né? Rico no sentido de que acrescenta muito. Para mim, por exemplo, suas palavras sempre acrescentam. Bondade. Né, eu gosto de ouvir e repenso muitas coisas e as ideias também batem, então isso é bacana. E eu acho que hoje, com esse papo que a gente teve aqui, talvez a gente consiga ajudar algumas pessoas que de repente, nesse assunto que foi falado, estejam um pouco sem saber para onde ir, né? Podem ter um direcionamento, um início de direcionamento e aí buscar, né, também outras formas de entender como isso é na religião ou mesmo nos estudos científicos, onde a pessoa busque algo que traga para ela, como você disse, essa fluidez, né, essa leveza, para que a gente saiba desenvolver e levar a nossa vida de forma que a gente não tenha do que se arrepender mais adiante, né? E que a gente ajude quem tiver à nossa volta a conseguir atingir essa mesma felicidade, né? Então, muito obrigada. Nós vamos encerrar agora. Eu peço que quem estiver assistindo o vídeo, que comente, né, o que achou. Se não gostou, pode falar, mas aí pode indicar para as pessoas das quais você não gosta, porque daí, né, pode ser que dê alguma coisa de bom para essa pessoa. E que você também se inscreva no meu canal. A gente sempre discute assuntos desse tipo, né, que possa ajudar as pessoas, e esse é o nosso objetivo. Então, Juarez, obrigado, me dê um beijo. Até, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, depende do horário que você estiver vendo. Muito obrigada. Tchau. Boa noite, muito obrigado. Agora eu vou desligar aqui.